Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E Paulo Turra muda o time titular do Santos para a partida contra o Goiás. Kevson tem chance de ouro para o próximo domingo. O Santos muito próximo de anunciar Dodô como seu primeiro reforço. E Eduardo Bauerman tem pena aumentada pelo STJD. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da mais ágil para você. Você que tem seu fundo de garantia parado, sem render absolutamente nada, que tal antecipar o seu FGTS para realizar aquela viagem dos sonhos, para pagar aquela conta que tá te dando uma dor de cabeça danada? A Mais Ágil te ajuda a resgatar o seu fundo de garantia com as melhores condições do mercado. Para isso é muito fácil, é só clicar no link que está fixado nos comentários e também na descrição, que você vai falar agora com um dos atendentes da Mais Ágil via WhatsApp. Ele vai te passar tudo, valores, todas as condições para você antecipar o seu fundo de garantia. Então, não perca tempo, vem para Mais Ágil você também, link nos comentários e também na descrição do vídeo. Meus amigos varandeiros, Eduardo Bauerman teve a sua pena aumentada. Inicialmente, no primeiro julgamento no STJD, ele levou 12 jogos de suspensão e agora ele levou uma suspensão de 360 dias e mais R$35 mil. Portanto, Eduardo Bauerman só pode voltar a jogar futebol daqui praticamente um ano, né? A realidade é essa. Esta pena vale aqui para o futebol brasileiro, mas ainda não vale, né, para o futebol turco, onde Eduardo Bauerman vai jogar. Mas o STJD comunica a CBF e a CBF vai comunicar à FIFA e, claro, a FIFA deve também fazer valer, né, para todos os campeonatos mundiais. Então, Eduardo Bauerman muito dificilmente vai conseguir jogar neste período, né, de punição no Alanyaspor, time turco que ele se transferiu. O Santos não tem nada a ver com isso, porque já rescindiu o contrato do Eduardo Bauerman, portanto, o Santos não tem nenhum tipo de problema, né? Não vai continuar pagando o salário do Bauerman, nada disso. O Santos já se livrou deste problemão. Meus amigos varandeiros, Paulo Turra muda o time para o duelo contra o Goiás. Eu já havia antecipado que o Kevson jogaria como titular. O Kevson vem agradando demais o Paulo Turra nas últimas partidas. Vem treinando muito bem também o lateral esquerdo Kevson e será titular do lado esquerdo contra o Goiás. Muito se falava, e as informações que eu tinha, era que o Inocêncio seria titular pela direita. Mas o Paulo Turra surpreende. Ele saca o Inocêncio do time titular e coloca o João Lucas pela direita, mantém o João Lucas pela direita e o Kevson pela esquerda. Portanto, perde a posição o Gabriel Inocêncio. E uma outra mudança do Paulo Turra é no ataque. Ele volta com 3 atacantes, né? E praticamente acaba com aquele 4-4-2 da última partida, sacando o Luan Dias e colocando o Lucas Braga. Lucas Braga, portanto, vai ser o titular contra o Goiás. Pelo menos é o time que ele treinou no dia de hoje, conforme informação do Lucas Musetti da UOL. Eu já havia antecipado sobre o Kevson, né? E o Musetti traz a informação aí do Lucas Braga no lugar do Luan Dias, treinamento de hoje à tarde. Portanto, o time do Santos, o esboço do time do Santos para a partida contra o Goiás terá em campo João Paulo no gol, João Lucas pela direita, Messias, Joaquim e Kevson pela esquerda. No meio-campo, Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima. E na frente, Mendonça, Lucas Braga e Marcos Leonardo. É esse o Santos. Se o Marcos Leonardo for negociado com a Lazio até a partida contra o Goiás, ele deixa o time e quem entra é o David no lugar do Marcos Leonardo. E falando na negociação do Marcos Leonardo, né, o torcedor do Santos
espera ansiosamente o desfecho dessa negociação, muito por conta da possibilidade de o Santos tentar a volta de Felipe Anderson, né? Felipe Anderson está, de alguma forma, sendo envolvido nesta negociação. As chances são pequenas, né? Porque é um jogador que tem o seu destaque na Lazio, é um jogador que tem um salário altíssimo, né? Então, é difícil que o Felipe Anderson aceite voltar para o Santos Futebol Clube nesse momento. Mas ele tem contrato com a Lazio até junho de 2024 e é um sonho antigo do presidente Andrés Rueda tentar repatriar o Felipe Anderson. Outro jogador que está aí nesta possibilidade de ser envolvido na negociação é também o meia Marcos Antônio, conforme já noticiamos aqui. Marcos Antônio, que jogou pelo Shakhtar grande parte da sua carreira, foi negociado junto à Lazio, jogou poucos jogos na temporada 22-23 e é um jogador meia, é um meia que pode jogar inclusive como meio-campista central. Olha, vamos falar um pouquinho sobre o jogador do Santos que está muito próximo de ser anunciado, Dodô. O Dodô está muito próximo de ser anunciado pelo Santos Futebol Clube. Os últimos detalhes entre Santos e Atlético Mineiro estão sendo concluídos, né? O Dodô já teria aceito a proposta salarial do Santos Futebol Clube, contrato cerca de 2 anos, o tempo de duração do contrato, e o Santos pagaria por volta de R$1 milhão para ter Dodô imediatamente, né? Dodô deve jogar pelo Santos Futebol Clube, ele que tem 31 anos de idade, deve ser anunciado nas próximas horas como o primeiro reforço do Santos Futebol Clube. O Santos que ainda busca, né, pelo menos 2 zagueiros, o Santos quer contratar 2 zagueiros, um lateral direito, 2 meio-campistas e 2 atacantes. Se o Marcos Leonardo ficar, o Santos contrata apenas um atacante. Se o Marcos Leonardo for vendido, a ideia do Santos é contratar pelo menos 2 atacantes nesta janela, né? É o Santos se movimentando para realmente reforçar o elenco. Paulo Turra precisa de reforços, né? Ele que já dispensou 6 jogadores. Aliás, o Soteldo voltou a treinar no dia de hoje, hein? O Soteldo foi visto hoje no CT Repelé, ele que estava bem sumido, né? O jogador não gostou nada de ser punido. E o Soteldo realmente com Paulo Turra não joga mais. Essa é a realidade. O Soteldo com Paulo Turra não vestirá mais a camisa do Santos. O Santos que procura um clube para o Soteldo, muito provavelmente fora do país, né? Por conta de ele já ter realizado 7 partidas. E o Soteldo deve ser ou emprestado ou vendido. Fato é que no Santos não joga. Ah, Marcão, mas o Paulo Turra e o Soteldo precisam fazer as pazes para o bem do Santos. Olha, é muito difícil isso acontecer, né? É água e óleo, meu amigo. Não vai dar certo, a mistura não foi boa, não deu certo a mistura entre Soteldo e Paulo Turra. O Turra colocando realmente moral, né? Agora precisa mostrar resultado o Turra, né? Uma coisa é a parte disciplinar, outra coisa é a parte de limpeza de elenco, que era necessária e ele está fazendo, outra coisa é os resultados. Então, como qualquer gestor, ele precisa ser cobrado por resultados. O Paulo Turra, ele enfrentou 2 times de nível técnico muito baixo, como foi o Blooming, empatou em casa na Vila Belmiro em 0-0, partida que não valia nada, e perdeu, né, para o Cuiabá, que estava atrás do Santos na classificação geral do campeonato. Agora tem o Goiás pela frente. A importância do Santos vencer o Goiás é muito grande, porque depois do Goiás, o Santos tem nada mais, nada menos que o São Paulo no Morumbi. Então a situação começa a ficar um pouco mais delicada para o Santos, que precisa, claro, dentro daquela projeção de 45 pontos, o Santos precisa de pelo menos mais 9 ou 10 pontos nestes jogos faltantes do primeiro turno, para fechar ali com 22, 23 pontos o primeiro turno, projetando dobrar esta quantidade de pontos na segunda fase do campeonato, você chegaria a 45, 46. Este precisa ser o objetivo do Santos Futebol Clube. Olha, eu trouxe essa informação do Santos Total. Ontem muito se falou, né, que Balieiro e Lucas Barbosa teriam sido afastados. Correu essa informação nas redes sociais. Não é verdade. O Turra prepara, sim,
uma nova lista de dispensa, conforme nós já divulgamos aqui no Varanda Futebol Debate. Essa lista pode sim conter o Balieiro e o Lucas Barbosa, jogadores que não estão sendo utilizados pelo treinador. Luiz Felipe também, o Santos, se surgir alguma proposta, vai encaixar o jogador em um outro clube, né? O Santos, a princípio, não quer mais o Luiz Felipe. Agora, o problema é o seguinte, o Santos tem uma quantidade de zagueiros pequena, e aí, se você abrir mão do Luiz Felipe, que é um zagueiro experiente, e não chega a ninguém, aí você precisa contar com jogadores da base inexperientes. Então, a ideia do Santos é contratar pelo menos mais 2 zagueiros e aí tentar ceder o Luiz Felipe, que abriria um espaço na folha de pagamento. Luiz Felipe tem um salário de quase R$200 mil com a camisa jogando pelo Santos Futebol Clube. É um valor bastante alto, né? O valor que o Luiz Felipe ganha mensalmente do Santos Futebol Clube. E um outro jogador, né, que também pode acabar saindo é o Lucas Pires, que está sendo negociado com Dinamo Zagreb, né, da Croácia. Portanto, Lucas Pires deve deixar o Santos nos próximos dias. Robson Reis e Bruno Marques, jogadores que voltaram, né, do futebol português, não interessam neste momento a Paulo Turra e não vão ficar treinando com o elenco principal. É claro, enquanto não houver nenhuma proposta para esses jogadores, ou de compra ou de empréstimo, eles treinam separado, como é o caso do Soteldo e outros jogadores. É isso, meus amigos. São as informações do Peixe ao vivo, aqui para você, na varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!